Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula destinada a comentar as sentenças civil e criminal do último concurso do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Bem, como vocês devem se lembrar da minha pessoa, meu nome é o professor Júlio César, atualmente sou professor aqui da casa e juiz federal no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Aqui consta um breve currículo sobre a minha pessoa. Sou professor de Direito Administrativo, de Direito Internacional e de Prática de Discursivas, voltado especificamente às provas de magistratura federal, certo? Então, eu sou autor do livro Revisar Suenam, na disciplina de Direito Administrativo, e sou professor em alguns cursos voltados para concurso público. Bem, na plataforma do Treine, vocês devem ter tido acesso, pelo menos quem fez a prova do TRF2, a 3 aulas específicas que foram por mim ministradas. A primeira delas, voltada para as provas discursivas, aquelas provas abertas. Uma segunda aula para a sentença civil, aula na qual apresentei noções sobre essa sentença. E, posteriormente, uma aula também de noções sobre sentença criminal. Não sei se você que está me assistindo agora fez ou não a prova do TRF2, mas se você tiver feito, estiver assistindo antes do resultado, desde já desejo a vocês que vocês tenham realizado uma ótima prova e que, por conseguinte, consigam a aprovação, certo? Bem, na aula de hoje, nós traremos a correção tanto da sentença criminal quanto da sentença civil, certo? Desde já, eu gostaria de esclarecer para vocês que eu farei comentários muito breves, tendo em vista que nós só temos 1 hora de aula aproximadamente, certo? Então, são comentários que eu farei a partir da experiência que eu tive como candidato e da experiência que eu tenho como professor. O que não quer dizer que isso que eu vou passar para vocês necessariamente será o espelho de correção. Por se tratar de uma sentença, necessariamente haverá uma prova um pouco mais aberta, então, na prática, vocês terão que meio que adivinhar o que o examinador espera de vocês, né? Como nós já tratamos na nossa primeira aula. Então, não fiquem desesperados caso o que eu tenha trazido para vocês não tenha sido colocado por vocês na prova, porque isso não necessariamente será o gabarito das sentenças, tudo bem? Em provas de sentença, como eu já comentei com vocês nas nossas aulas anteriores, é comum que o examinador considere como corretas mais de uma resposta, certo? Tendo em vista o próprio caráter aberto da prova de sentença. Então, o que vai de fato ser decisivo para vocês será a capacidade de argumentação e de fundamentação jurídica, certo? Então, mais uma vez, isso aqui são breves comentários que não quer dizer que sejam necessariamente os espelhos das sentenças, certo? Eu posso ter passado batido por algo, ou o examinador pode simplesmente ter um entendimento diverso do que eu vou trazer aqui para vocês, certo? Não conseguirei também entrar em pormenores das provas de sentença, né, tendo em vista o pequeno espaço de tempo que nós temos, mas tentarei, na medida do possível, trazer uma luz sobre como poderia ser resolvida essa prova no momento das provas que vocês se submeteram, certo? Então, primeiramente, nós iremos começar com a sentença criminal e, posteriormente, analisaremos a sentença civil. A sentença criminal, a correção, melhor dizendo, será um pouco mais longa, tendo em vista a existência de muitos detalhes, e a prova de sentença civil será comentada de uma forma bastante célere, porque não foi uma prova longa, tanto é que o enunciado tem apenas 2 laudas aproximadamente. Então, não havia, de fato, muitos detalhes para serem abordados, né? Foi uma prova bastante direta, apesar de não ter sido uma prova simples, tudo bem? Então, vamos iniciar com a sentença criminal, como eu já tinha mencionado com vocês. Primeiramente, como foi a prova de sentença criminal? Na prova de sentença criminal, vocês haveriam de enfrentar cerca de 6 preliminares. Claro que esse número poderia ser menor, porque era possível, pelo menos em tese, que vocês juntassem 2 preliminares em uma, enfim, não necessariamente vocês deveriam abrir 6 tópicos para as preliminares, mas houve essa alegação de cerca de 6 preliminares que deveriam ser enfrentadas, ainda que de uma forma mais condensada, de uma forma mais direta. Havia também a imputação de 3 crimes, o primeiro deles, tráfico de drogas, o segundo, associação para o tráfico, e o terceiro, lavagem de capitais. E havia também 6 réus, José, Maria, Paulo, Rogério, Antônio e Cristina. E essa prova teve uma duração de 4 horas. E mais uma especificidade dessa prova é que ela foi a última prova aplicada no domingo à tarde. Então, os candidatos já chegaram até essa prova bastante cansados e ainda enfrentaram uma prova desse estilo, que é uma prova com muitos detalhes, que exigia um nível de organização muito elevado, certo? Então, foi um verdadeiro desafio.
essa prova de sentença criminal por conta de todas essas características que eu já apresentei para vocês, bem como pelo fato dela ter sido a última prova aplicada. Então, todo esse combo, digamos assim, terminou por tornar essa sentença criminal ainda mais desafiadora. E eu trouxe aqui para vocês, aqui de lado, crimes importantes para o TRF2 que nós abordamos na nossa aula de noções de prova de sentença criminal. E vejam só que interessante. Tanto a lavagem de capitais como o tráfico de drogas foram crimes apontados nessa nossa aula. Então, quem assistiu a nossa aula e decidiu ir por esse roteiro e dar uma atenção maior a esses crimes que foram apontados por mim na nossa aula de sentença criminal, muito provavelmente conseguiu se situar melhor nessa prova de sentença, né? Como eu já mencionei, tanto o crime de lavagem quanto o crime de tráfico de drogas, que foram os crimes abordados nessa sentença criminal, foram apontadas pelo professor na nossa aula específica para o TRF2, certo? Então, fiquei bastante feliz ao revisar a apresentação da aula de sentença criminal e perceber que de fato eu tinha apontado para vocês todos os crimes que foram abordados nessa sentença. Bem, então, vamos dar início a efetivamente a nossa correção. Bem, o primeiro ponto que vocês deveriam fazer seria abordar as preliminares, tudo bem? Então, era muito importante que vocês, e algo que eu sempre indico nas nossas aulas, que vocês façam uma sentença bem estruturada, bem organizada, sempre dividindo a sua sentença por tópicos, porque isso vai facilitar a correção pelo examinador, certo? Então, você poderia abrir um item 1, por exemplo, preliminares, ou um item 1 mérito e um item 1.1 preliminares, enfim, vocês poderiam ficar bastante tranquilos quanto a essa divisão, tudo bem? Eu trouxe apenas aqui uma coisa bastante incipiente, certo? Apenas para demonstrar essa estrutura da sentença, mas vocês, na hora da prova, poderiam muito bem adotar uma outra numeração. Só aumentar aqui a minha tela. Bem, vamos lá. Primeira preliminar, é uma preliminar bastante batida para quem estuda para a magistratura federal, é a preliminar de inépcia da denúncia. É uma preliminar bastante simples de ser afastada e muito provavelmente vocês devem ter treinado em algum caso prático essa alegação de inépcia, que é uma alegação meio que batida, certo? Então, em relação à preliminar de inépcia da denúncia, vocês deveriam apontar o artigo 41 do Código de Processo Penal e afirmar que a denúncia que foi oferecida contra os réus permitiu contraditório e ampla defesa em todos os seus termos, certo? Então, é um afastamento bastante simples, basicamente apontar o dispositivo legal e apresentar a fundamentação dizendo que o réu, ou os réus, melhor dizendo, conseguiram de fato apresentar, exercer, melhor dizendo, o seu contraditório e ampla defesa e todos os meios a ele inerentes, certo? Então, é uma preliminar bastante tranquila de ser afastada. Segunda preliminar que vocês deveriam afastar diz respeito à nulidade das gravações ambientais. Isso porque no enunciado consta que Rogério teria sido preso em flagrante, né, e posteriormente teria atuado como colaborador. Então passou a realizar gravações ambientais junto aos seus outros comparsas. E essa autorização ambiental teria se dado no âmbito do MP-RJ, né, e não propriamente no âmbito da Justiça Federal, do Ministério Público Federal, certo? Então, essa preliminar poderia ser, de fato, afastada com base em algumas alegações. Nós não sabemos muito bem como constará no espelho de prova, mas eu trouxe aqui algumas ideias iniciais para que vocês possam compreender bem o que poderia ter sido alegado. Primeiramente, eu trouxe para vocês o tema 237 da repercussão geral, que é um tema do STF, né, que foi editado no âmbito do RS 583937, segundo o qual é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Então, para o STF, não há nenhuma ilegalidade no fato de que um dos interlocutores realiza uma gravação ambiental sem o conhecimento dos demais, certo? Além disso, vocês poderiam mencionar, de acordo com a jurisprudência do STF e do STJ, que a gravação realizada pela vítima sem o conhecimento do autor do delito não se equipara à interceptação telefônica, sendo prova válida. Claro, o Rogério não era uma vítima, mas, de certa forma, também seria possível utilizar essa fundamentação como um argumento de reforço ao tema 237 do STF, que deveria ser o primeiro fundamento a ser apresentado pelo candidato. Além disso, em relação à questão do MPRJ, e aqui eu meio que juntei duas preliminares em uma, eu também indicaria que vocês abordassem a chamada teoria do juízo aparente, né? Porque uma das alegações dos réus em preliminares é de que
e isso teria ocorrido no âmbito do MP Rio de Janeiro e da Justiça Estadual, e não propriamente pela Justiça Federal. Né? Então, o que vocês poderiam, de fato, apresentar ao examinador é essa questão da teoria do juízo aparente, que é uma teoria muito consolidada nos tribunais superiores, em especial no STJ. E, de acordo com o STJ, quinta turma no agravo regimental, no recurso em habeas corpus, informativo 733 do STJ, é aplicável a teoria do juízo aparente para ratificar medidas cautelares no curso do inquérito policial, quando autorizadas por juízo aparentemente competente. As provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente. Então vejam só, o Rogério ele foi preso em flagrante enquanto dirigiu seu carro com valores altos, digamos assim, acho que eram 30 mil reais, se eu não me engano, e pasta de cocaína. Então, nesse momento das investigações, não havia indício da transnacionalidade do tráfico e da associação para o tráfico. Por conta disso, o processo, a investigação correu no âmbito da Justiça Estadual e do MP do Rio de Janeiro. Quando o MP do Rio de Janeiro percebeu que de fato havia indícios da transnacionalidade da conduta, o que atrai a competência da Justiça Federal, aí sim o MP do Rio de Janeiro remeteu os autos ao MPF, que em tese seria o órgão que teria atribuição para atuar no feito ante a transnacionalidade, certo? Então, no momento em que foram autorizadas essas medidas e houve o desenvolvimento do procedimento investigativo, não havia indícios de transnacionalidade, e, portanto, o juízo competente não era o juízo federal, mas sim o juízo estadual. Quando se percebeu que, de fato, havia indício da transnacionalidade, é que o procedimento foi remetido ao Ministério Público Federal, certo? Então, no momento em que essas medidas foram autorizadas pelo juízo estadual, de fato, esse juízo era aparentemente competente. Então, você, na qualidade de magistrado federal, poderia sim ratificar essas provas com base na teoria do juízo aparente, certo? Outra questão que foi levantada por alguns alunos quando eu comentei essa questão da nulidade da gravação ambiental, é a questão da participação dos órgãos de persecução estatal. Isso porque um informativo recente do STJ afirma que quando há uma captação ambiental, uma gravação ambiental, melhor dizendo, com a participação de órgãos de persecução estatal, é necessário uma prévia autorização do juízo. Contudo, pessoal, além de se tratar de um precedente de turma, certo? Ao contrário do que se deu no âmbito do tema 237 do STF, o fato é que no enunciado não consta qualquer informação de que essa gravação ambiental se deu com a ajuda direta de órgãos de persecução estatal. Pelo contrário, o que o enunciado tenta transparecer é que a gravação foi feita diretamente por Rogério, sem qualquer participação de órgãos de persecução estatal, exemplo da Polícia Judiciária ou mesmo do Ministério Público Federal, certo? Então, em relação a essas duas preliminares, ou três, né, que aqui eu fiz uma junção para ficar mais fácil de argumentar, vocês poderiam apresentar essas fundamentações para afastar essas preliminares que foram levantadas pela defesa, certo? Uma terceira preliminar diz respeito à nulidade do agente infiltrado Rogério, né? Um dos réus alega que Rogério teria atuado como um agente infiltrado, certo? E, portanto, todas essas provas daí decorrentes seriam ilegais, porque, primeiro, não há previsão legal, e, segundo, não teria havido autorização judicial. Essa preliminar, pessoal, também deveria ser afastada por dois motivos principais. O primeiro é que, de fato, existe previsão legal para a participação do agente infiltrado, certo? E essa previsão legal consta no artigo 10 da Lei das Organizações Criminosas, que é a Lei 12.850 de 2013, na qual, aliás, o qual afirma, o artigo 10 afirma, a infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo MP, após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso de investigação ou no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá seus limites. Então, vejam bem, pessoal, primeiramente, ao contrário do que um dos réus alegou, existe sim previsão legal para a existência do agente infiltrado, certo? Porém, ainda que exista previsão legal, o fato é que Rogério não atuou como agente infiltrado, porque a atuação como agente infiltrado pressupõe a qualidade de agente público dessa pessoa, certo? Então vejam,
no artigo 10 da Lei das Organizações Criminosas, fala a infiltração de agentes de polícia. Então, só agentes de polícia podem atuar como agente filtrado. E Rogério não é agente de polícia, Rogério era um colaborador particular. Por conta disso, não houve agente filtrado no caso concreto. Justamente por conta disso que eu acabei de apresentar para vocês, é que essa preliminar deveria ser também afastada. Em relação à quarta preliminar, que diz respeito à nulidade dos relatórios do COAF, vocês deveriam apresentar o tema 990, demonstrar conhecimento, melhor dizendo, do tema 990 da repercussão geral, certo? Que foi publicado no informativo 962 do STF. Segundo esse tema, a tese fixada nesse tema, melhor dizendo, é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF, né, que é o antigo COAF, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Então, no caso concreto, no enunciado da sentença, ocorreu justamente o que consta nessa tese de repercussão geral. O que houve é que o próprio COAF identificou transações suspeitas e deu conhecimento dessas transações ao MP. Em nenhum momento houve requerimento do MP. Então, justamente por ter havido uma conduta ativa do COAF, é que entende-se que essa atitude é constitucional. Então, a remessa desses procedimentos, dos relatórios de inteligência do COAF ao MPF, ela é constitucional de acordo com o tema 990 da repercussão geral, certo? Do STF. Tem uma questãozinha que ainda encontra-se em discussão no âmbito dos tribunais superiores, que diz respeito à possibilidade de o MP requerer esses relatórios ao COAF. Então vejam, no caso concreto não ocorreu isso. No caso concreto, o próprio COAF, de ofício, deu conhecimento ao MP desses relatórios de inteligência. Isso é constitucional e é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. O que existe uma discussão é o contrário, é o Ministério Público requerer esses relatórios de inteligência ao COAF. O STJ, como vocês bem devem saber, entende que não é possível que o MP requeira diretamente informações ao COAF, certo? Informações essas que são protegidas por sigilo, exigindo-se, portanto, uma autorização judicial. Mas, no caso, não houve pedido do MP, como eu já falei, certo? Inclusive, existe decisão monocrática do STF suspendendo essa decisão do STJ, certo? Entendendo que, ao menos no primeiro momento, seria possível sim ao MP requisitar diretamente essas informações ao COAF, certo? Mas ainda encontra-se em discussão no STF essa possibilidade. E o que ocorreu aqui foi uma mera decisão monocrática, suspendendo a decisão do STJ. Bem mais, apesar dessa divergência que existe, o caso concreto não se tratava disso, mas sim da constitucionalidade do compartilhamento do COAF com o Ministério Público. Então, por conta disso, devia-se afastar, mais uma vez, essa preliminar. E as outras duas preliminares que eu trouxe aqui para vocês, diz respeito à nulidade da quebra de sigilo fiscal por derivação, que deveria ser afastado, conforme nós já, comentamos anteriormente, e a nulidade total das provas também deveria ser afastada, também por conta do que nós já apresentamos aqui, porque todas as provas que foram produzidas pelo Rogério enquanto colaborador premiado, elas foram listas de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Bem, passando ao mérito, pessoal, eu sempre indico nas nossas aulas e aos meus alunos que faça a separação do mérito por tópicos e levando em consideração cada crime. Então, o que eu indicaria para vocês, nesse caso concreto, para deixar a prova de vocês mais organizada e mais clara e mais fácil de ser corrigida, é que vocês fizessem uma divisão por crimes. No primeiro tópico, abordar o crime do tráfico de drogas. No segundo tópico, abordar o crime de associação para o tráfico. E no terceiro tópico, abordar o crime de lavagem de capitais. Eu acredito que essa divisão tornaria a correção do examinador um pouco mais fácil, certo? E dentro de cada um desses crimes você analisa a materialidade, autoria, tipicidade, teses defensivas, certo? E conclui pela condenação ou absolvição, certo? Então, no crime de tráfico de drogas, nós tivemos como denunciados José, Antônio, Maria, Paulo e Rogério, e de acordo com os elementos que constam nos autos, pelo menos uma primeira análise, seria necessária ou possível a condenação de José, Antônio, Paulo e Rogério, certo? Então, ao abrir esse tópico, você deveria iniciar com a questão da materialidade, trazendo todas as provas que constam nos autos e que corroborem
para a existência da materialidade do crime de tráfico de drogas. Sendo importante destacar para vocês que, em relação ao crime de tráfico, é fundamental que conste um laudo pericial constatando, que demonstre, que comprove, melhor dizendo, a natureza da droga. E no caso concreto, de fato, o examinador deixou claro que existe laudo pericial constatando a natureza da droga, como consta aqui, só um minutinho. Na quarta página, a droga apreendida foi periciada, tendo sido atestado tratar-se de 230 kg de pasta de cocaína, laudo pericial de folhas e LSD em branco. Então, em relação ao crime de tráfico, é fundamental que vocês demonstrem o conhecimento de que é necessária a existência de um laudo pericial constatando essa natureza da droga, certo? Então, vocês apresentariam todas as provas de materialidade, na sequência iriam para a prova de autoria. E aí nós teríamos prisão em flagrante, teríamos a questão das interceptações, enfim, nós temos várias provas para tratar tanto na materialidade quanto na autoria de cada um dos réus. Eu não vou entrar em minúcias aqui porque o nosso tempo não será suficiente para tanto. Eu tenho 1 hora para comentar as duas provas, então, de fato, eu não vou conseguir destrinchar a materialidade e a autoria de cada um dos crimes e de cada um dos réus, respectivamente, certo? Mas o que eu posso dizer para vocês é que, nessa primeira análise, eu concluiria pela absolvição de Maria. Porque a única coisa que consta, a única prova que consta nos autos é que Maria constava no contrato social da empresa, que era utilizada de fachada para realizar a exportação, melhor dizendo, desculpa, a exportação de drogas, certo? Então, não consta nos autos nenhuma prova de que Maria, de fato, sequer tinha conhecimento desse tráfico de drogas. E o mero fato dela ser participante de uma empresa, ou seja, o mero fato dela constar no contrato social, não demonstra que, de fato, ela tinha conhecimento desse tráfico de drogas e sequer oferia lucro dessa atividade, certo? Entender de forma diversa poderia levar a uma responsabilização objetiva no âmbito do direito penal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico e amplamente validado na doutrina e na jurisprudência, certo? Então, em virtude da ausência de provas, creio que a melhor solução seria, de fato, absolver Maria, né? Por conta de que a única prova produzida pelo MPF nos autos é que, de fato, ela fazia parte do contrato social e nada mais, certo? Os demais deveriam, de fato, serem condenados. Além disso, ao tratar da tipicidade, eu indicaria que vocês também reconhecessem a causa de aumento do artigo 40, inciso 1, certo? Que diz respeito à transnacionalidade da conduta, tendo em vista que a droga saía da Bolívia e até o Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro era enviada até a Europa, certo? Então, de fato, há diversos elementos que demonstram a transnacionalidade da conduta. E justamente por isso deve incidir, no caso concreto, na terceira fase da dosimetria da pena, a causa de aumento do artigo 40, inciso 1, transnacionalidade da conduta. Uma das teses defensivas apontadas por José é que essa causa de aumento não foi descrita na denúncia, né, mas apenas tratada em alegações finais. Mas essa tese defensiva deveria ser, de fato, afastada, em primeiro lugar, melhor dizendo, porque o magistrado ele pode reconhecer de ofício causas de aumento, independentemente de terem sido levantadas de forma explícita pelo Ministério Público, né? Uma vez sendo narradas essas causas de aumento, o magistrado pode, de fato, reconhecê-las de ofício sem que haja um pedido expresso do Ministério Público. E, por outro lado, a transnacionalidade da conduta foi narrada especificamente na denúncia, apesar de não ter sido requerida a aplicação da causa de aumento, bem como pelo fato de que é a transnacionalidade que faz surgir a competência da Justiça Federal para processar e julgar o crime de tráfico de drogas nesse caso concreto, certo? Então, essa tese defensiva de José deveria ser, de fato, afastada. Em relação ainda ao tráfico de drogas, nós tivemos a apresentação de algumas teses defensivas, e vocês, na sentença, deveriam afastá-las, tendo em vista que, a partir do momento que vocês deixam de tratar dessas teses defensivas, a sentença pode ser atacada com embargos de declaração, tendo em vista eventual omissão, certo? Então, o examinador, ele quer que vocês, de fato, enfrentem cada uma dessas teses defensivas, ainda que de forma bastante sucinta, mas vocês não podem deixar de fazê-lo, certo? Então, a primeira tese defensiva foi levantada por José, que afirma que não seria possível uma condenação, porque toda essa condenação seria, em tese,
baseada na mera palavra do colaborador Rogério. E vocês devem afastá-la porque, de fato, não havia tão somente a mera palavra do colaborador, mas o tráfico ele foi corroborado por diversas outras provas, como, por exemplo, a prisão em flagrante de um dos réus, por exemplo, a interceptação telefônica, os diálogos demonstrados, enfim, todas as provas que constam nos autos, de fato, corroboram o que foi apresentado pelo colaborador Rogério. Então, essa alegação de que a condenação se daria pela mera palavra do colaborador deveria ser afastada e vocês poderiam, inclusive, fundamentar com um dos artigos da Lei de Organização Criminosa que trata sobre essa questão da corroboração da condenação por outras provas. Paulo, por sua vez, afirma que houve erro de tipo, tendo visto que ele não tinha conhecimento da natureza ilícita da carga. Mas todo o contexto probatório demonstra que Paulo, de fato, tinha, sim, conhecimento da natureza da mercadoria que ele transportava. Primeiramente, Paulo ele é residente em Corumbá, e Corumbá é uma cidade muito conhecida por ser rota do tráfico de drogas, certo? Que sai da Bolívia e entra por Corumbá, e aí se dissemina no restante do país. Também o elevado valor desse frete, né, que Paulo recebeu, cerca de 50 mil reais, se minha memória não falha. Então, todo o contexto no qual se deu a questão do carregamento, do descarregamento, da rota realizada, o fato dele residir em Corumbá, que é um local conhecido por ser rota de tráfico de drogas, tudo isso demonstra que ele tinha sim conhecimento da natureza ilícita da carga, certo? Inclusive, e aqui eu coloquei na apresentação, a questão do dolo pelo recebimento dos valores decorrentes desse transporte, certo? Então, tudo isso, de fato, demonstra que Paulo tinha conhecimento sim da natureza da carga que por ele era transportada. Antônio, por sua vez, afirma que estaria presente a inexigibilidade de conduta diversa. A inexigibilidade de conduta diversa é um excludente da culpabilidade, certo? Mas também deveria ser afastada porque Antônio não demonstrou, não apresentou qualquer prova da presença dessa excludente de culpabilidade. E vocês devem se lembrar que o ônus da prova de quem alega uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, por exemplo, é daquele que de fato alega essa excludente. Então, quem alega a existência de excludente tem um ônus probatório de demonstrar a existência, no caso concreto, dessa excludente, certo? Então, com os termos do artigo 156 do CPP, Antônio em nenhum momento demonstrou a existência dessa inexigibilidade de conduta diversa. Por conta disso, deve-se afastar essa tese defensiva. Antônio, por sua vez, alega que a sua participação foi de menor importância, e a participação de menor importância consta no artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal. E essa tese defensiva do Antônio deveria ser afastada por alguns motivos. Primeiro, ele providenciou o acondicionamento e o transporte da droga. Além disso, ele foi responsável pelos trâmites burocráticos no porto para a exportação da droga. E, em terceiro lugar, ele direcionava as ações de João e Paulo, João e Aparecida na lavagem, certo? Então, por todas essas questões apresentadas, João, de fato, não tinha uma participação de menor importância. Ao contrário, ele teve uma participação decisiva para que, de fato, o tráfico de drogas fosse realizado por esse grupo de indivíduos. O segundo crime foi a associação para o tráfico, e desde já também indico que o roteiro que eu já passei para vocês fosse observado aqui também, abrindo-se um tópico específico para tratar da associação para o tráfico, no qual vocês deveriam abordar materialidade, autoria, tipicidades, teses defensivas e concluir pela absolvição ou pela condenação dos réus, certo? Então, em relação à associação para o tráfico, é um crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas e teve como denunciados José, Antônio, Maria, Paulo, Rogério e Cristina. E a partir das provas que constam no enunciado, em uma primeira análise, eu indicaria a condenação de José, Antônio e Rogério. Mais uma vez, vocês deveriam iniciar pelas provas de materialidade e, posteriormente, tratar da autoria de cada um dos réus, concluindo pela absolvição ou pela condenação. Em relação a Maria, mais uma vez, a única prova que consta nos autos diz respeito à sua participação no contrato social da empresa utilizada para essa exportação de droga, que era claramente uma empresa de fachada. Não foi produzida mais nenhuma prova em desfavor de Maria para que vocês concluam por uma condenação. Então, Maria, de fato, deveria ser absolvida por falta de provas. Cristina, por sua vez, também, pelo menos na minha perspectiva, deveria ser absolvida por ausência de provas, né? Principalmente porque
de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, a participação no delito antecedente não é condição para a condenação por lavagem. Então, mais à frente, eu vou trazer para vocês os motivos pelos quais Cristina deveria ser condenada pelo crime de lavagem de capitais, mas, no caso concreto, eu não vislumbro a existência de provas para que, de fato, Cristina fosse condenada pelo tráfico em si. Cristina, pelo menos de acordo com a leitura que eu fiz do enunciado, em nenhum momento atuou de forma decisiva e com dolo do tráfico de drogas. Ao contrário, a sua participação ficou muito restrita, muito resumida à questão da lavagem de capitais. Em relação a esse crime, de fato, há provas para a condenação da Cristina. Em relação a Paulo, eu creio que também seria o caso de absolvição, porque não há nos autos provas do ânimo associativo. E tanto é assim que a única coisa que consta nos autos é que ele fez tão somente uma única viagem, recebeu para tanto e retornou para sua residência. Então, pelo menos a partir de uma leitura que eu fiz do enunciado, eu creio que Paulo, de fato, ele tinha consciência do tráfico de drogas, certo? Mas não vislumbrei a existência de outras provas que demonstrassem o seu ânimo associativo, ao contrário do que se deu com os réus José, Antônio e Rogério. Mais uma vez, seria adequado que vocês reconhecessem a causa de aumento do artigo 40, inciso 1, da Lei de Drogas, que diz respeito à transnacionalidade. Afinal de contas, essa associação para o tráfico, ela existiu para dar vazão, para concretizar o crime de tráfico transnacional de entorpecentes da Bolívia para o Brasil, do Brasil para a Europa. Em relação à associação para o tráfico, foram apresentadas duas teses defensivas. A primeira delas foi apresentada por José, que diz respeito à existência de uma única apreensão, e essa única apreensão não seria suficiente para demonstrar a existência desse ânimo associativo. Essa tese defensiva deveria ser afastada, pessoal, porque a estabilidade e a permanência, que são requisitos para a condenação por associação para o tráfico, elas foram demonstradas. E, além disso, as duas remessas anteriores, elas corroboram para isso. Alguns alunos me perguntaram, professor, deveria haver a condenação por um crime de tráfico ou por três? Bem, eu pensei bastante sobre isso e eu creio que a melhor decisão seria condenar por apenas um tráfico de drogas. Afinal de contas, só existia o laudo pericial em relação a um desses crimes. E creio eu que o examinador foi perspicaz de colocar essas duas remessas de drogas anteriores e que de fato foram consumadas para demonstrar a estabilidade e a permanência para a associação para o tráfico. Então, a estabilidade e a permanência teriam sido demonstradas, no caso concreto, a partir de todas as provas que foram produzidas, com o auxílio do colaborador Rogério, e além disso, soma-se a todas essas provas que já foram apresentadas, que foram produzidas, melhor dizendo, a questão das duas remessas anteriores, que demonstra que, de fato, esse grupo era coordenado para o tráfico de drogas internacional, que de fato tinha conseguido, em outras duas oportunidades, enviar a droga para o exterior, mas nessa terceira não foi, tendo em vista a prisão em flagrante, certo? Mas creio eu que deve ser afastada essa tese defensiva do José. A segunda tese defensiva, no âmbito do crime de associação para o tráfico, também foi apresentada pelo José, em diz respeito à desclassificação do crime de associação para o tráfico para o artigo 2º da Lei 2.850 de 2013, que é o crime de organização criminosa. Essa tese defensiva poderia ser afastada no momento da análise da tipicidade, eu acredito que seja mais adequado. E no caso concreto, deveria ser negada essa tese defensiva ou essa desclassificação, primeiramente porque o crime de associação para o tráfico e o crime de organização criminosa, eles possuem definições legais diversas. Se vocês lerem os dois tipos penais, vocês verão que, de fato, as definições são diversas e não cabe uma desclassificação no caso concreto. E, por outro lado, pessoal, deve-se aplicar o princípio da taxatividade, no sentido de que o delito de associação para o tráfico ele é mais fechado e é uma subsunção perfeita entre os fatos narrados na denúncia com o artigo 35 da Lei de Drogas, certo? Houve uma associação para a prática do crime de tráfico de drogas, certo? E o artigo 2º da Lei 12.850, que é a Lei de Organizações Criminosas, possui um caráter subsidiário em relação a outros crimes associativos previstos em leis especiais, certo? Então, até seria possível se pensar em uma organização criminosa
desde que não houvesse um tipo penal específico para esse crime de tráfico de drogas. Então, esse delito associativo para o tráfico de drogas possui uma definição legal específica e taxativa na lei de drogas, certo? Então, não é possível haver essa desclassificação do crime de associação para o tráfico para o crime de organização criminosa. E o terceiro e último crime diz respeito ao crime de lavagem de capitais, que é previsto no artigo 1º da Lei 9613 de 98. No caso concreto, foram denunciados José Antônio e Cristina, e em uma primeira análise, eu creio que de fato os três deveriam ser condenados, em vista da presença de provas de materialidade e de autoria que deveriam ser melhor explicadas durante a resposta de vocês. Bem, em relação às teses defensivas do crime de lavagem de capitais, todas as três foram apresentadas por Cristina, o que, de certa forma, facilitou a análise de vocês na hora de organizar a resposta. A primeira tese defensiva de Cristina é que conhecia apenas José e não mantinha contato com os demais réus. Mas vocês deveriam apresentar ao examinador, na resposta de vocês, que a manutenção de contato com os demais agentes não é imprescindível para a caracterização do delito. Afinal de contas, é muito comum que o crime de lavagem ele não tenha, digamos assim, uma concatenação com todos os seus participantes. Na verdade, é muito comum que os participantes ajam em determinadas fases específicas e não conheçam todos, certo? Então, por exemplo, existe uma certa atuação em rede, mas nem todos se conhecem, porque para que o crime de lavagem de capitais ele seja, de fato, constatado, em momento algum o legislador exige que, de fato, todos tenham conhecimento entre si. O segundo ponto, levantado por Cristina, a segunda tese defensiva, é de que ela não tinha conhecimento de que o dinheiro era produto do crime, certo? Mas, no caso concreto, existe a menção expressa de que a operação se deu através de offshore no Paraguai, que é um método sabidamente conhecido para facilitar a lavagem de dinheiro, tendo em vista a maior flexibilidade das legislações desses locais e o menor controle do dinheiro que entra e que sai nesses denominados paraísos fiscais ou mesmo nessas offshores que são muito utilizadas para a lavagem, certo? E por fim, Cristina afirma que não teve dolo de praticar a lavagem e essa tese defensiva também deveria ser afastada porque Cristina recebeu depósitos na conta de sua titularidade no exterior, a mando de José e contrapartida, e inclusive eram utilizados laranjas para efetuar o saque de valores referentes ao crime de lavagem de capitais. Então, por conta disso, haveria a condenação dos três denunciados pelo crime de lavagem de capitais. Era importante ainda, pessoal, que vocês tratassem da colaboração premiada de Rogério, certo? O Rogério ele foi um colaborador e, como tal, deveria de fato fazer jus às benesses instituídas legalmente. Então, Rogério teve uma colaboração efetiva e determinante para o desbaratamento da associação e, aliás, para o desbaratamento do crime de tráfico de drogas e para a associação para o tráfico. Então, nesse caso, em virtude da sua efetiva e determinante participação, vocês, enquanto magistrado, deveriam deferir a colaboração premiada do réu Rogério, deferir no sentido de que vocês estariam constatando que a sua participação foi efetiva e determinante e, por conta disso, ele faz jus a uma causa de diminuição de pena. Tudo bem? Ocorre que Rogério pediu o perdão judicial, o reconhecimento do perdão judicial. E nessa parte vocês deveriam indeferir o pedido do Rogério. Isso porque o artigo 41 da Lei de Drogas não prevê perdão judicial para quem colabore para o desbaratamento dessa associação para o tráfico e, consequentemente, do crime de tráfico de drogas, certo? O que o texto legal traz é a possibilidade de redução de pena de 1/3 a 2/3, certo? Então, nesse caso, vocês deveriam indeferir, certo, o pedido de perdão judicial, dizendo que não há previsão legal para tanto, e escolher uma fração entre 1/3 e 2/3 a partir do grau de participação e de colaboração efetiva, melhor dizendo, do réu Rogério, certo? Isso deveria incidir na terceira fase da dosimetria. Passando para o dispositivo, pessoal, vou trazer para vocês algumas questões que eu creio que seriam interessantes de serem abordadas no âmbito da dosimetria, tudo bem? Em relação à dosimetria, especificamente nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, vocês deveriam ter muita atenção no momento da primeira fase da dosimetria. Isso porque o artigo 42 da Lei de Drogas traz uma disposição especial no sentido de que
Na primeira fase, deve haver uma preponderância da natureza e da quantidade da substância, certo? Então, nesses crimes da lei de drogas, nós não temos 8 circunstâncias judiciais, nós temos 10, que são as 8 circunstâncias do Código Penal, mais a natureza e a quantidade da substância. Ou seja, nós temos 10 circunstâncias a serem analisadas no caso concreto, certo? Existem outras circunstâncias preponderantes também, que constam na lei de drogas, mas elas já são previstas no Código Penal, então não vou tecer maiores comentários aqui. Mas as duas circunstâncias que são além daquelas 8 do Código Penal são a natureza e a quantidade da substância. E no caso concreto, seria possível valorar negativamente a natureza e a quantidade da substância, tendo em vista que foram apreendidos 230 quilos de cocaína. A cocaína é um entorpecente que produz grandes efeitos negativos no organismo humano. E, além disso, 230 quilos é uma quantidade considerável para fins de tráfico de cocaína, certo? Então, por conta disso, seria possível que vocês valorassem negativamente a natureza e a quantidade de substância na primeira fase da dosimetria da pena, tanto do crime de tráfico quanto do crime de associação para o tráfico. Vocês deveriam, na terceira fase ainda, reconhecer a causa de aumento da transnacionalidade prevista no artigo 40, inciso 1. Em relação a José, vocês poderiam também, apresentando a devida fundamentação, reconhecer a agravante genérica do artigo 62, inciso 1 do Código Penal, tendo em vista sua posição de liderança e coordenação dos demais réus. Rogério deveria ter reconhecido a causa de diminuição de pena da colaboração premiada. O Ministério Público solicitou, requereu a causa de aumento causa de diminuição, fixada em 1/3, mas vocês podem fixar um percentual diverso, mas é extremamente importante que vocês apresentem a devida fundamentação jurídica, certo, pessoal? É isso que vai, de fato, deixar a prova de vocês mais, digamos assim, fazer com que o examinador veja com melhores olhos, certo? Aí, dando dispositivo, pessoal, eu notei que o enunciado ele foi um pouco lacunoso em alguns pontos, em especial no que diz respeito à questão, do perdimento e do sequestro. Não foram apresentadas maiores provas, não foram destrinchadas essas questões, então eu, de fato, pensei como abordar isso e, em tese, eu adotaria uma postura um pouco mais conservadora. Em relação ao perdimento, eu consideraria um deferimento parcial, melhor dizendo, desse perdimento, e limitaria ao valor de 3 milhões de dólares, que foi o valor constatado como derivado do pagamento pela venda dos entorpecentes pelo grupo criminoso ao longo de 2022. Isso nos termos do artigo 127 do CPP. Tudo bem? Então, eu não deferiria esse perdimento de todos os bens, de todos os réus, de todas as empresas, porque eu acho que é um pedido bastante genérico e, digamos assim, não tão consentâneo com a jurisprudência dos tribunais superiores, certo? Então, eu determinaria um perdimento parcial, limitado a esse valor que foi comprovado nos autos. Mas não quer dizer que, de fato, essa seja a única possibilidade de resposta. Creio eu que, a depender da fundamentação, o examinador vai considerar também como corretas outras decisões que vocês venham apresentar, inclusive aquela que determine o perdimento total. Tudo bem? Em relação ao sequestro, afirma, eu traria na resposta que o sequestro ele somente pode incidir sobre bens que tenham relação com o próprio crime objeto da investigação ou da ação penal, pois será necessária a existência da chamada referibilidade, que é uma característica das medidas cautelares, certo? Então, eu não determinaria um sequestro amplo e restrito sobre todos os bens de todos os réus e de todas as empresas, certo? A partir dessa questão da referibilidade das medidas cautelares e do que consta no artigo 127 do CPP, eu faria uma delimitação dessas medidas cautelares, em especial no que diz respeito ao sequestro e à questão do perdimento. Também determinaria a autuação em apartado, porque o artigo 129 do CPP determina que essa autuação da questão do sequestro e do perdimento se dê em autos apartados, e, no nosso caso concreto, foi feito tudo de uma forma junta, certo? Então, eu tentaria também demonstrar esse conhecimento técnico ao examinador, apesar de que, muito provavelmente, isso sequer vai ser pontuado. E em relação à prisão preventiva, que foi requerida pelo MP, eu acredito que a melhor decisão seria indeferir a prisão preventiva dos réus por ausência da contemporaneidade do periculum libertatis, certo? Isso porque, no momento da audiência de custódia, foram determinadas aos réus medidas cautelares diversas da prisão. E não há, no enunciado, nenhuma demonstração de que, de fato, por exemplo, os réus tenham
atuado na obstrução do processo, tenham ameaçado testemunhas, tenham continuado a praticar esses atos ilícitos, certo? Então, não há de fato a contemporaneidade do perigo de liberdade dos indivíduos. Por conta disso, vocês deveriam afastar a prisão preventiva dos réus. Bem, pessoal, eram esses os apontamentos que eu tinha para trazer para vocês em relação à prova de sentença penal. Mais uma vez eu deixo claro aqui para vocês que, primeiro, isso aqui não é um espelho, tudo bem, nós não sabemos como o examinador vai entender, vocês deveriam apresentar, são apenas meros comentários sobre questões específicas da prova que eu sempre tento trazer para vocês a partir da jurisprudência dos tribunais superiores, certo? Não fiquem desesperados caso não tenham feito exatamente como eu falei aqui. Primeiro, porque nós não sabemos como será o espelho. E segundo, que, ainda que o espelho seja esse, não é o fato de você ter errado uma questão ou outra que vai determinar a reprovação de vocês, certo, pessoal? Vocês têm que tirar acima de 6 e não 10, certo? Então, fiquem tranquilos. O objetivo dessa aula aqui é um objetivo mais acadêmico, certo? Um bate-bola de comentários breves, muito breves, sobre as provas de sentença. Se nós fôssemos analisar minúcias, nós ficaríamos aqui horas e horas e horas debatendo esse enunciado de sentença, certo? Mas enfim, vamos passar aqui rapidamente a análise da sentença civil do TRF2, certo? Nós temos aqui aproximadamente 15 minutos, serei bem breve, até porque a prova também foi muito curta, né? A prova de sentença civil foi curta, apesar de ter sido bastante difícil. Bem, e como foi a prova de sentença civil do TRF2? O que foi cobrado na prova do TRF2 foi uma sentença de embargos à execução fiscal. Execução fiscal é um tema muito temido pelos concurseiros, eu sei bastante disso, tendo em vista a complexidade da matéria tributária, certo? Então, o examinador decidiu cobrar um embargo à execução fiscal e, pior ainda, decidiu cobrar um tributo muito pouco estudado, que são as contribuições para o Sistema S, uma contribuição especial. E cobrando especificamente um tema dos recursos repetitivos muito recente, que foi julgado pelo STJ no mês de março de 2024, mas que foi publicado, salvo engano, em abril ou maio deste ano. Então, o candidato que estava afiado com a jurisprudência mais recente dos tribunais superiores, muito provavelmente conseguiu responder a essa sentença de uma forma um pouco mais tranquila do que aqueles que de fato não tinham esse conhecimento, certo? Além disso, a prova de sentença civil teve um enunciado curto e sem maiores detalhes, ao contrário do que se deu com a sentença penal. Na sentença penal, nós tivemos muitos réus, muitos detalhes a serem abordados, mas na sentença civil não. Foi um enunciado muito curto, que vocês muito provavelmente conseguiram ler mais de uma vez e que não explorou muitos detalhes. E mais uma vez, pessoal, eu coloco aqui para vocês uma parte da apresentação da aula sobre sentença civil que eu disponibilizei para vocês aqui na plataforma do Treino Subjetivas. Nessa apresentação, eu citei algumas sentenças importantes para o TRF2 e uma delas foi justamente a sentença de embargos à execução fiscal, certo? Foram 5 sentenças que eu apontei que seria interessante que vocês tivessem uma atenção redobrada e, para minha felicidade, mais uma vez, estava aqui na apresentação de vocês a sentença que foi objeto de cobrança, dessa vez a espécie, né? Os embargos à execução fiscal. Então, aqueles que decidiram de fato dar uma atenção a esse roteirinho que eu passei na nossa aula, apontando aqueles temas que tinham uma predileção da banca examinadora, as sentenças mais importantes, os crimes mais importantes, muito provavelmente, se você seguiu isso, você conseguiu chegar à prova com um pouco mais de tranquilidade, certo? Mas, sem mais delongas, vamos passar à análise da sentença civil. O primeiro ponto, pessoal, que eu gostaria de trazer para vocês é que eu não creio que haja um espelho muito fechado no que diz respeito às preliminares e ao mérito. Isso porque algumas alegações que constam no enunciado de vocês poderiam ser abordadas como preliminares, mas também poderiam ser abordadas como mérito propriamente dito. Afinal de contas, na execução, nos embargos à execução fiscal, melhor dizendo, algumas matérias que são típicas de preliminares representam uma análise de mérito. Isso porque, uma vez acolhidas, levam à extinção dos embargos à execução fiscal, certo? Então, os pontos 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 que eu trouxe aqui para vocês poderiam ser abordados tanto como preliminares quanto por mérito, quanto no mérito, melhor falando. Então, essa questão formal de preliminar ao mérito, eu acredito que o examinador ele não vai se ater tanto
assim. Ao contrário, ele deve buscar uma melhor fundamentação jurídica em relação a cada um desses pontos, certo? Então, sendo bastante breve, pessoal, e tem um ponto 1 que, mais uma vez, eu deixo claro que poderia ser abordado tanto como preliminar quanto como mérito, diz respeito à incompetência da Justiça Federal, que poderia ser, inclusive, abordado por vocês junto com a questão da ilegitimidade ativa da União Federal, tudo bem? Porque uma coisa está intrinsecamente relacionada com a outra. Mas eu farei uma análise aqui separada para facilitar o entendimento de vocês. Inclusive, para deixar mais claro, a ilegitimidade ativa da União Federal poderia ser analisada até de forma anterior à questão da competência da Justiça Federal. Em regra, os professores e os livros sempre falam que o primeiro ponto a ser analisado nas preliminares seria a questão da competência, né? Mas nesse caso aqui, seria, do ponto de vista até mais técnico, a questão da ilegitimidade. Para que vocês saiam dessa cilada, eu acredito que o melhor caminho seria abordar as duas juntas. Abrir um tópico específico e tratar da incompetência da Justiça Federal e da ilegitimidade ativa da União Federal e fazer uma abordagem única para que vocês não ficassem remoendo ou pensando muito sobre essa ordem, certo? Mas não é o objetivo da nossa aula tratar sobre isso, mas apenas fazer breves comentários sobre a prova, certo? Então, em relação à competência da Justiça Federal, vocês deveriam afastar essa preliminar ou essa alegação de mérito, afirmando que, perdão, no âmbito da competência civil da Justiça Federal, a sua análise e a sua fixação diz respeito à presença de uma pessoa jurídica de direito público da União no polo ativo na qualidade de autora, ré, opoente ou assistente, ou seja, União Federal, autarquias, fundações públicas de direito público e empresas públicas. Uma vez presentes uma dessas pessoas no polo ativo ou no polo passivo, vai ser competência da Justiça Federal processar e julgar o feito. Em síntese, a competência civil da Justiça Federal, ela obedece ao critério em razão da pessoa, certo? Então, uma vez presente em um dos polos da ação, a União Federal, de fato, a competência para processar e julgar esse feito será da Justiça Federal. Em relação à ilegitimidade ativa da União Federal, seria interessante que vocês tratassem a questão da parafiscalidade e da legitimidade. No caso concreto, pessoal, as entidades do Sistema S são destinatários da subvenção. Então, justamente por isso, essas entidades do Sistema S, elas não têm a legitimidade para figurar no polo passivo de uma ação tributária, como, por exemplo, ação anulatória ou mesmo embargos de execução fiscal. Quem tem legitimidade, melhor dizendo, para figurar no polo passivo dos embargos de execução fiscal, nesse caso concreto, é a própria União Federal, nos termos do embargos no recurso especial 1.619.954, informativo 646 do STJ e também diversas outras decisões, tanto do STJ como do STF. Então, resumindo, para os tribunais superiores, essas entidades do Sistema S são meras destinatárias de subvenção, de modo que a pessoa jurídica que tem legitimidade para figurar no polo passivo dos embargos de execução fiscal é a União Federal, nesse caso concreto, certo? Porque, de fato, ela que tem a competência tributária em relação a esse tributo. No que diz respeito à prescrição intercorrente, é que eu vou pedir licença a vocês para olhar o enunciado. O enunciado fala que, passados 5 anos e 9 meses da intimação à União acerca da decisão que suspendeu o curso da execução, ou seja, o polo passivo alega que passaram-se 5 anos e 9 meses da intimação da União e justamente por isso teria transcorrido o prazo da prescrição intercorrente. Mas, pessoal, no caso concreto, vocês deveriam afastar essa alegação de prescrição intercorrente porque não se passaram 5 anos e 9 meses do prazo prescricional, mas sim 4 anos e 9 meses. Nesse ponto específico, vocês deveriam demonstrar ao examinador o conhecimento do recurso especial 1.340.553, publicado no informativo 635, e foi julgado no âmbito dos recursos repetitivos, o precedente vinculante. Então, vocês deveriam demonstrar ao examinador o conhecimento das teses fixadas pelo STJ nesse recurso especial que eu acabei de citar. E uma dessas teses, na verdade, o núcleo da resposta consta exatamente em uma dessas teses. Em uma dessas teses consta o seguinte: havendo ou não petição da Fazenda Pública
e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, fim do prazo de 1 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, que é o prazo de 5 anos da prescrição intercorrente, certo? Então, no caso concreto, pessoal, a União foi intimada da decisão que suspendeu o curso da execução. Inicia-se esse prazo de 1 ano e, após esse prazo de 1 ano, independentemente de haver pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o prazo de 5 anos da prescrição intercorrente. Então, no caso concreto, não se passaram 5 anos e 9 meses da prescrição intercorrente, mas sim 4 anos e 9 meses. Isso porque o primeiro ano de suspensão do processo ele não é contado para fins de prescrição intercorrente. Vejam bem o que a tese afirma. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, fim do prazo de 1 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, que é o prazo de 5 anos, certo? Então, primeiro existe um prazo de 1 ano, e após esse prazo de 1 ano, passa a correr imediatamente o prazo de prescrição intercorrente, que é o prazo de 5 anos. Então, no caso concreto, não se passou o prazo de prescrição intercorrente de 5 anos, mas tão somente de 4 anos e 9 meses. Justamente por isso, vocês deveriam afastar a alegação da prescrição intercorrente. Uma outra alegação que consta no enunciado diz respeito à recepção da contribuição para o Sistema S pela emenda 33 de 2001. Primeiramente, o termo recepção foi um termo inadequado nesse caso concreto, tendo em vista que o caso seria propriamente de inconstitucionalidade e não de não recepção. Mas, no caso concreto, acho que não sei se seria de bom tom deixar isso claro para o examinador, né? Não sei até que ponto ele gostaria de ser corrigido nessa questão específica, certo? Mas o fato é que os artigos 240 aliás, uma interpretação conjunta do artigo 240 e do artigo 195 da Constituição Federal nos deixa claro, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, de que a emenda 33 ela tão somente exemplificou bases de cálculo possíveis para serem utilizadas em relação a essas contribuições do Sistema S. E tanto é assim que a folha de salários pode ser uma base de cálculo dessa contribuição, de acordo com a jurisprudência do STF, mesmo não havendo expressa previsão na Constituição de sua utilização. Então, o que o STF e o STJ entendem é que a emenda 33 ela tão somente exemplificou bases de cálculo possíveis de serem utilizadas para fins de contribuição do Sistema S. Tudo bem? Não é um rol fechado, mas sim um rol exemplificativo. Justamente por isso, não há de se falar em recepção da contribuição destinada ao Sistema S pela emenda 33. Bem, em relação ao mérito, pessoal, como eu já mencionei, o examinador exigiu de vocês o conhecimento do tema 1079 dos recursos repetitivos, que foi julgado muito recentemente pelo STJ. Muitos alunos chegaram, professor, eu não tenho acesso, não tive acesso no ADME com esse decreto e tal, mas isso, pessoal, eu creio que será indiferente para o examinador. O examinador não vai exigir de vocês o conhecimento desse diploma legal, mas tão somente das teses fixadas pelo STJ. E, no caso concreto, a principal principal argumentação do embargante é que a base de cálculo das contribuições ao Sistema S se limitaria ao faturamento, à receita bruta ou ao valor de operação e, no caso de importação, ao valor aduaneiro. Então, essa primeira questão nós já teríamos afastado. E, em relação a esse 1.5, afirma o embargante que, ainda que fosse legítima tal cobrança, e essa cobrança é de fato legítima, como nós concluímos agora há pouco, a base de cálculo das contribuições ao SENAC se limitaria a 20 salários mínimos, a qual não teria sido respeitada nos lançamentos tributários que geraram a dívida cobrada. Então, para o embargante, haveria uma espécie de teto no que diz respeito à cobrança dessa contribuição destinada ao Sistema S. E a primeira sessão do STJ, no julgamento do tema 1079 dos recursos repetitivos, decidiu que o artigo 1º do Decreto-Lei 1861 de 81 definiu as contribuições devidas ao SESI, ao SENAI, ao SESC, ao SENAC, e essas contribuições incidiriam até o limite máximo das contribuições previdenciárias. E aí o STJ faz digamos assim, uma rememoração, né, dos diplomas legais e das alterações, e fala que, a partir da entrada em vigor do artigo 1º do Decreto-Lei 2318 de 86, né, que foi
uma legislação posterior, as contribuições destinadas ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC, ou seja, ao Sistema S, não estão submetidas ao teto de 20 salários mínimos. Ou seja, para o STJ, o artigo 1º do decreto definiu as contribuições devidas ao Sistema S e fixou um limite máximo de contribuições previdenciárias. Mas o Decreto-Lei 2318, que é um decreto-lei posterior, expressamente revogou a norma específica que estabelecia um teto limite para as contribuições destinadas ao Sistema S. Então, em síntese, a partir do advento do Decreto-Lei de 81, existia um teto. Com o Decreto-Lei de 86, esse teto ele foi extinto. Então, não passou mais a incidir, no caso concreto, um teto para fins de contribuição para o Sistema S. Então, a partir desse decreto de 86, as contribuições destinadas ao Sistema S não estão submetidas ao teto de 20 salários mínimos. Isso vocês deveriam colocar na prova de vocês. Mas o STJ fez uma espécie de modulação dos efeitos, certo? E para o STJ, esse julgado ele deveria ser aplicado em relação às empresas que ingressaram com ação judicial e ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do julgamento, obtendo pronunciamento favorável, extinguindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acordo. Só que é interessante isso vocês colocarem na resposta, que logo no final do primeiro parágrafo do enunciado consta o quê? Consta que tais lançamentos nunca foram administrativa ou judicialmente impugnados, certo? Então, no caso concreto, não deveria ser reconhecida a questão da modulação dos efeitos e os embargos à execução deveriam ser julgados improcedentes, certo? De fato, um enunciado bastante difícil para aqueles que não tinham conhecimento desse julgado do STJ. E para finalizar, pessoal, em relação ao dispositivo, como eu já mencionei, vocês deveriam julgar improcedente os pedidos, certo? Você não julga improcedente a ação, por conta de toda aquela celeuma que eu já tratei com vocês nas nossas aulas anteriores. Vocês vão julgar improcedentes os pedidos. Por conta da improcedência, não vai haver honorários comerciais, porque não houve ausência, aliás, não houve proveito econômico. Também não há custas, nos termos da Lei 9289 de 96. Não vai haver reexame necessário, nos termos do artigo 496, inciso 2 do CPP, justamente porque foi julgado improcedente o pedido formulado em embargos à execução fiscal. E também seria interessante trasladar a cópia dos autos à execução fiscal. Então, assim vocês finalizariam a sentença civil de vocês. Bem, pessoal, eram esses os comentários que eu queria trazer para vocês em relação à sentença civil e à sentença criminal. Mais uma vez, eu espero que nossas aulas, de algum modo, tenham contribuído para que vocês tenham apresentado uma resposta, pelo menos do ponto de vista de vocês, tenha sido adequada e proveitosa, certo? Eu fico à disposição para tirar dúvidas de vocês. Mais uma vez, deixo o meu e-mail à disposição para quem quiser tirar dúvida, bater um papo, enfim, minha caixa está aberta. Deixo o meu Linktree, que é um link no qual eu apresento vários arquivos com conteúdo gratuito para que vocês possam baixar caso queiram. E deixo também o Instagram, que vocês podem me seguir para acompanhar minhas postagens. Eu sempre estou publicando algo em especial da disciplina de Direito Administrativo. Mas meu Instagram também está aberto para vocês, caso queiram tirar alguma dúvida. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado, pessoal, pela atenção, por terem assistido às aulas, por terem tirado dúvidas, por terem participado, certo? Infelizmente o tempo é curto, não dá para entrar em minúcias, tanto nas correções como nas aulas, mas sempre tentei trazer para vocês o que é mais importante, de uma forma bastante direta, concisa e clara, tudo bem? Então, mais uma vez, muito obrigado, espero encontrar vocês nas próximas aulas, nos próximos cursos e, mais uma vez, fico à disposição de vocês para tirar eventuais dúvidas, tudo bem? Então, um excelente dia a vocês e até mais.